Prezados alunos, meu nome é Paulo Ricardo Rosa Santos, estamos aqui reunidos em mais um encontro de estudo da legislação da Brigada Militar e neste encontro especificamente estaremos tratando da Lei 10.990 do ano de 1997, cuja pauta central se dá nos artigos 1º ao 8º da norma estatutária brigadiana. A Lei Complementar 10.990 do ano de 1997 tem no caput do artigo 1º do artigo assim previsto: este estatuto regula a situação, obrigação, deveres, direitos e prerrogativa dos servidores militares do Rio Grande do Sul. Eu grifo aqui essa expressão servidores militares do Rio Grande do Sul porque é comum nas seleções internas da Brigada Militar ou prova de seleção para ingresso na instituição, cobrar questões como, por exemplo, no lugar de servidores militares, colocar policial militar do Estado, PME. Na realidade, então, são servidores militares do Estado e não servidores militares do Rio Grande do Sul ou servidores militares do Estado do Rio Grande do Sul, sempre destacando essa questão, que esta é a terminologia constante na lei. Qualquer outra questão que, porventura, possa ser cobrada aqui numa resposta de certo, errada ou preenchimento de lacuna, são estas as expressões que devem constar. O artigo 2º, ele traz em seu caput a previsão de que a Brigada Militar instituída para a preservação da ordem pública do Estado é considerada força auxiliar, reserva do Exército Brasileiro e é instituição permanente e regular organizada com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do governador do Estado. Olha só nesse artigo 2º aqui nós visualizamos questões diversas que são cobradas aí em provas da Brigada Militar de ingresso ou de ascensão e qualificação profissional. Como, por exemplo, a Brigada Militar é considerada o quê do Exército? Força auxiliar. Força auxiliar do Exército. É a força auxiliar reserva do Exército Brasileiro, eu grifo e destaco essa expressão. É uma instituição permanente irregular, organizada no quê? Qual é a organização básica da Brigada Militar? A organização básica é hierarquia e disciplina. A hierarquia e a disciplina são os pilares mestres, as colunas de sustentação da Brigada Militar, da Polícia Militar Gaúcha. Estão sob a ordem de quem? Do comandante-geral da Brigada Militar? Do secretário de Segurança Pública, do subcomandante-geral? Não, estão sob a autoridade suprema do governador do Estado do Rio Grande do Sul. Essa é uma questão importantíssima, pois só nesse artigo 2º é possível haver de 2 a 3 questões, com certeza, em uma prova de seleção da Brigada Militar. Colocamos aqui como observação a Constituição Federal de 1988, mais precisamente no artigo 42. Esta informação era para complementar os estudos do policial militar, de que o artigo 42 da Constituição prevê que os membros das polícias militares e dos corpos de bombeiros são instituições organizadas em quê? Com base na hierarquia e na disciplina. O legislador estadual, ou seja, a Assembleia Legislativa, ela simplesmente incorporou à norma estatutária brigadiana o mandamento da Constituição Federal, com base na hierarquia e na disciplina. São militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Vide Constituição Estadual, uma outra recomendação que nós estamos colocando aqui, Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente no artigo 82. Compete ao governador privativamente, é privativo do governador do Estado do Rio Grande do Sul, no artigo 82, no inciso 13, exercer o comando supremo da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros
provendo-lhe os postos e nomeado os oficiais superiores para as respectivas funções. Então, são duas informações complementares aqui, o artigo 2º do Estatuto PM da Polícia Militar Gaúcha, com observância no artigo 42 da Constituição Federal e, mais precisamente, ao artigo 82 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, em seu inciso 13. O artigo 3º da Brigada Militar, na norma estatutária PM, ele prevê que os integrantes da Brigada Militar do Estado, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrência das leis vigentes, constituem uma categoria especial de servidores públicos estaduais, sendo denominado servidores militares. Não são servidores policiais militares, não são servidor PM, não são servidores brigadianos, mas sim são denominados servidores militares. Atenção aqui, gente. Essa é uma expressão simples, mas que sempre cai na prova, e uma questão só ela te coloca dentro dos aprovados ou dentro do grande grupo de reprovados, e com certeza não é lá que você vai se encontrar. Não vamos perder uma questão com uma expressão tão simples como essa, certo? A Brigada Militar constitui uma categoria especial de servidores públicos no Estado. Categoria especial de servidor público no Estado, sendo denominados servidores militares. Ponto. Artigo 3º, Lei 10.990. O parágrafo 1º do artigo 3º, ele prevê que os servidores militares encontram-se em uma das seguintes situações. Qual a situação que se encontram servidores militares no Rio Grande do Sul? Preencha as lacunas. E aí, ali nós vamos verificar aqui a questão no inciso 1 do parágrafo 1º. Inciso 1, a linha A, os servidores militares de carreira. A linha B, os servidores militares temporários, né, a letra B. Os componentes da reserva remunerada quando convocados. Os alunos de órgão de formação de servidor militar da ativa. Então, na ativa, conforme o parágrafo 1º, esta é a definição dos servidores. Eu destaco aqui os servidores da reserva remunerada quando convocados. Vamos dar um exemplo? Alguns anos atrás, para que fosse realizado um conselho ante a um determinado oficial de alto escalão da Brigada Militar, teve que ser convocado coronéis da reserva remunerada, pois se tratava de um comandante-geral, e estes servidores, ao serem convocados, eles passam para a situação de militares na ativa, que é o que prevê aqui o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 3º. Os servidores se encontram na ativa ou se encontram na inatividade. Então, de acordo com o parágrafo 1º, inciso 2º, letra A, na inatividade, eles se encontram na letra A, na condição de reserva remunerada, quando pertencem à reserva da corporação e percebem remuneração do Estado, porém sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa mediante convocação. Os militares da reserva poderão estar na condição de inatividade ou ainda prestar serviço na ativa mediante convocação. O inciso 2 também previa aqui a condição na letra B de reformado, militar na letra A, reserva remunerada, no B, reformados, quando tendo passado por uma das situações anteriores, estão dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continuam a perceber remuneração do Estado. E na reserva não remunerada na forma da legislação específica. Atenção, o item da letra B aqui previsto na inatividade, que é a condição de militares reformados, eles poderão ser reformados por atingir a idade limite de permanência na reserva remunerada, e aí eles saem desta condição de reserva remunerada, e por atingir a idade limite,
é confeccionado um ato administrativo, mais precisamente pelo Departamento Administrativo da Brigada Militar, que tem que publicar, tornar público este ato e mudando a situação jurídica e administrativa do servidor militar da condição de reserva remunerada para a condição de reformados. Um militar reformado não poderá mais ser convocado. E uma outra condição de reforma é a condição da reforma por incapacidade definitiva, que poderá ser decorrente de acidente PM ou ainda decorrente de doenças diversas, constante nos artigos subsequentes aqui do Estatuto dos Servidores Militares do Rio Grande do Sul, que nós vamos abordar posteriormente. O parágrafo 2º prevê que os servidores militares de carreira são os que, no desempenho voluntário e permanente do serviço policial militar, têm vitaliciedade assegurada ou presumida. Os servidores militares de carreira são os que têm desempenho voluntário e permanente do serviço policial militar, têm vitaliciedade assegurada ou presumida, e somente os servidores militares de carreira estão nessa condição. Em casos especiais regulados por lei, os servidores militares da reserva remunerada poderão, e não é uma determinação, poderão, mediante aceitação voluntária, ser designado para o serviço ativo em caráter transitório por proposta do comandante-geral e ato do governador do estado. Atenção aqui com essa questão aqui, tá? Casos especiais regulados por lei. Quem? Servidores militares da reserva remunerada poderão, mediante aceitação, tem que haver o aceite desse servidor militar, ser designado para o serviço ativo da Brigada Militar, ou seja, mediante aceitação voluntária, é da reserva remunerada e ser designado para o serviço ativo da Brigada Militar em caráter transitório, porque esse servidor ele é da reserva remunerada. E por proposta do comandante-geral e ato do governador do estado. Quando nós falamos em ato do governador do estado, é a chancela tornada pública em diário oficial. Nós vamos ver a seguir que tem o Estatuto dos Servidores Públicos Civis que prevê a partir de quando esses atos são tornados públicos, né? Quais são os efeitos decorrentes que consta lá no Estatuto dos Servidores Públicos Civis. Assim prevê o artigo 22, inciso 21 da Constituição Federal de 88 sobre a convocação de policiais militares da reserva para o serviço ativo, conforme se vê. Artigo 22 da Constituição Federal. Compete privativamente à União legislar. Inciso 21. Normas gerais de organização, efetivo, material bélico, garantias, e eu destaco, convocação está em destaque, e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros. Então, compete privativamente à União legislar sobre a convocação. Esta matéria, que é de fato privativa da União, se encontra regulamentada no artigo 4 do Decreto Federal 88.777 de 1983, que assim prevê in verbis. Artigo 4. A Polícia Militar poderá ser convocada. Quando poderá é diferente de deverá, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses. Em caso de guerra, é uma das hipóteses, e o número 2 do artigo 4º prevê que, para prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção, e nos casos de calamidade pública declarada pelo governo federal e no estado de emergência, de acordo com as diretrizes especiais baixadas pelo presidente da República. Uma situação de Covid em massa, por exemplo, numa polícia militar aí de um dos estados, é uma situação de calamidade pública. É uma situação que nós tivemos num dos estados do Nordeste há pouco tempo, em que a PM e as polícias entraram em greve total. E aí houve ali a designação das forças especiais, da Força Nacional, mobilização do Exército para agir nesses locais, certo? Então, são esses casos aqui. E uma outra coisa que nós temos que destacar é que policial militar convocado
tá? Se ele estiver na condição de reformado, ele não poderá ser convocado. Por isso também que ali adiante, em artigos posteriores, nós vamos analisar a idade limite para a permanência na condição de reserva remunerada, quando o servidor deixa essa condição e passará a ser reformado. O que é vitaliciedade, que constou ali na previsão legal anterior, onde nós falamos aqui no parágrafo 2º do artigo 3º, parágrafo 2º do artigo 3º, nós tratamos aqui da vitaliciedade assegurada ou presumida. O que vem a ser essa vitaliciedade, que nós retornamos aqui alguns slides para que o aluno possa ter a ideia e a dimensão desse conteúdo. Na esfera pública, ou seja, na administração pública, vitaliciedade é a garantia legal concedida a certos titulares de funções públicas e militares de carreira. Isso aqui é a definição do conceito de vitaliciedade, de permanecer em seus cargos até atingirem a idade prevista para a aposentadoria compulsória, que é o caso do policial militar, que hoje há uma previsão no estatuto sobre a idade compulsória, sendo vedado o afastamento ou demissão, ou seja, o legislador diz que é vedado afastar o servidor que está sob a égide da vitaliciedade, afastamento ou demissão, salvo, quando ele fala exceção, é que há uma situação inusitada prevista, de motivo estabelecido por lei, aí a lei tem que tornar público qual é esse motivo, ou por sentença judicial transitada em julgado, que normalmente essa é uma das questões que regem aí os servidores em todas as esferas, e não só o militar, que é decorrente de sentença judicial transitada em julgado. Isso aqui é extremamente importante que nós saibamos disso. Os casos de vitaliciedade, tá? Aqui nós só estamos complementando questões do estatuto, né? Embora pode dizer assim que não está no edital de seleção do policial militar, mas quando você entrega o conteúdo pedagógico de forma macro, o aluno está preparado para responder qualquer questão que aborde esse conteúdo, porque ele poderá ficar pensando, meu Deus, o que é vitaliciedade? Quem tem, aonde está previsto, será que esse servidor pode ser demitido, não pode ser demitido? Então, nós temos que abordar essas questões aqui para que o servidor saiba, o servidor militar, aonde consta na legislação, não só na norma estatutária brigadiana, porque para ela ser incorporado ali esse termo, na norma estatutária militar, que é uma norma estadual, ele pode ser decorrente de uma norma superior, que no caso aqui nós estamos falando da norma-mãe, que é a Constituição Federal de 88, que abrange lá no artigo 95, inciso 1, que a vitaliciedade está prevista na Constituição, abrangendo a magistratura, artigo 95, inciso 1, os membros do MP, do Ministério Público, no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1, letra A, no Tribunal de Contas da União, mais precisamente no artigo 73, parágrafo 3º, e no Tribunal de Contas dos Estados, no artigo 75, caput. Então, os casos de vitaliciedade previstos na Constituição Federal e não no Estatuto de Servidores Públicos Militares estão nesse slide que nós estamos explicando aqui neste momento. Na BM, quem possui vitaliciedade? Os oficiais superiores, após concluído o curso superior policial militar, o CSPM, e com o ato de conclusão publicado em DOI, em Diário Oficial do Estado, ingressam no quadro de oficiais superiores. Nos termos da Lei 10.098 de 1994, os atos assim se perfectibilizam. Artigo 270. A atribuição de qualquer direito e vantagem cuja concessão dependa de ato ou portaria do governador do Estado ou de outra autoridade com competência para tal, somente produzirá efeito a partir da data de publicação no órgão oficial. Vejam bem, lá no final da Lei 10.990, é previsto que, quando a lei for silente, o servidor militar vai buscar respostas
no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul, e esta lei, mais precisamente, é a Lei 10.098 do ano de 1994. O que diz o artigo 270? Que toda a vantagem, direito ou vantagem, que dependa de ato ou portaria do governador do Estado, somente produzirá efeito a partir da data da publicação no órgão oficial. Isso aqui é o que está previsto, então, na Lei 10.098 do ano de 1994. Conforme Estatuto BM, mais precisamente a Lei 10.990 de 97, em seu artigo 11, prevê que para o cômputo do tempo correspondente ao período probatório será considerado o tempo de serviço do servidor militar como aluno oficial. O período probatório do aluno oficial será considerado como tempo militar de serviço, certo? Isso aqui é extremamente importante que nós saibamos disso, e sempre vou relembrar em outros itens, inclusive, que o efetivo serviço está no artigo 141 e o anos de serviço, que é o tempo ficto, com averbamentos, como, por exemplo, o averbamento do tempo de serviço prestado às Forças Armadas, está no artigo 142, 141, efetivo serviço, 142, anos de serviço, da Lei 10.990, do Estatuto dos Servidores Militares. Então, o tempo probatório do aluno oficial aqui está previsto, né, e será computado como tempo de serviço. A Lei 10.991, que é a Lei de Organização Básica da Brigada Militar, prevê no seu artigo 14, mais precisamente no parágrafo único, inciso 3º e 6º, competência da Corregedoria Geral em avaliar e propor o regulamento do estágio probatório. Ou seja, o legislador está falando aqui que é competência da Corregedoria da Brigada Militar avaliar e propor eventuais alterações no regulamento de estágio probatório. O decreto estadual 49.113 de 2012 aprova o regulamento do estágio probatório da Brigada Militar. O que diz o regulamento do estágio probatório da BM no seu artigo 2º? Estágio probatório é o período de 5 anos de efetivo serviço do militar estadual, a contar da data de inclusão, durante o qual será verificada a conveniência ou não de sua confirmação no cargo. Então, o policial militar, ele faz, né, a seleção para ingresso na Brigada Militar, e os 5 primeiros anos, que conta desde a sua inclusão, 5 anos de efetivo serviço, certo, do militar estadual, durante o qual será verificado a conveniência ou não de sua confirmação no cargo. Esse servidor será submetido a avaliações para confirmar se ele tem condição de continuar na instituição. Acontece de alguém ser reprovado aqui nesse estágio probatório da Brigada Militar? Acontece. Não é muito comum, mas acontece. Às vezes o servidor ele não está preparado para a pressão do exercício da atividade policial militar, principalmente na área operacional, e ele sente isso adotando comportamento diverso que não condizem com a continuidade dele na carreira policial militar. Parágrafo único. O estágio probatório dos militares estaduais integrantes do QOM e QOS dar-se-á durante a realização do curso de formação, a contar da data de matrícula até o ato oficial de promoção ao respectivo posto. Prezados alunos, o que eu posso dizer para vocês aqui? O praça, quando ingressou na corporação, ele fica 5 anos de efetivo serviço em estágio probatório. E o oficial, ele vai ficar em estágio probatório, ele vai ficar nesta condição, desde o ato de matrícula até o ato oficial de promoção ao respectivo posto. E quando é que vai se dar-se essa promoção ao respectivo posto?
com ato de publicação no Diário Oficial do Estado, mais precisamente, conforme nós falamos no slide anterior, artigo 270 dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 270 da Lei 10.098 do ano de 94. Quando tornar pública esta formação desse oficial, ou seja, ele sai da condição de aluno oficial para ingresso no QOM ou ainda no QOS. Ele está em estágio probatório somente durante a condição de aluno oficial. O praça nos 5 anos de efetivo serviço da corporação. Artigo 5º. Só nesse artigo 2º nós temos 2 a 3 boas questões de prova. Atenção aqui esse artigo 2º. Artigo 5º. Os militares estaduais, ao ingressarem na BM, serão considerados em estágio probatório e avaliados anualmente por um período de 60 meses. Quando eu falo de 60 meses, eu estou falando de 5 vezes 12 ou de 12 vezes 5, que concluem, ou a soma de tudo isso, chegam aos 5 anos de efetivo serviço. Aqui, indiretamente, eu estou falando dos praças. Exceto, quando o legislador fala exceto, fala salvo, você tem que estar atento a essa terminologia, porque ele traz como regra que o estágio probatório é 60 meses, 5 anos, certo? Salvo, exceto aos alunos do CSPM e do curso básico dos oficiais de saúde, CBOS, os quais serão avaliados semestralmente durante o curso. Por que durante o curso? Porque os alunos estão em estágio probatório, os alunos oficiais, somente nesta condição de alunos. E a avaliação deles é realizada pela administração de forma semestral, certo? Semestral. Enquanto os praças, ao ingressarem como soldado, a avaliação é anual por um período de 60 meses, de 5 anos. Temos mais 2 a 3 questões de prova aqui nesse artigo 5º da Lei 10.990, que eu recomendo atenção e leitura aos termos que nós destacamos aqui. Conforme a Lei 10.990, também ainda no artigo 11, né, para cômputo do correspondente ao período probatório, será considerado o serviço do servidor militar como aluno oficial. Ou seja, para o período do estágio probatório, será aqui considerado pela administração o período que esse aluno está prestando como aluno oficial desde seu ingresso na corporação. A lei, outra curiosidade que nós temos a destacar aqui, e isto é só para complementar os nossos estudos, não está de forma direta, mas é importante que o aluno que está prestando concurso na Brigada Militar domine esses conhecimentos. A Lei 8.112 do ano de 1990, ela é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. O que prevê no artigo 20? Isso é só uma curiosidade jurídica. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo, observado os seguintes fatores. Este prazo de 24 meses ele foi alterado para 3 anos pela Emenda Constitucional 19, e artigo 41 da Constituição de 1988. Então, foi alterado para 3 anos, de 24 meses, que são 2 anos, para 3 anos. Artigo 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo serviço. Também é alterado aqui o artigo 21 da Lei 8.112 de 90 para 3 anos por força da Emenda Constitucional 19 e artigo 41 da Constituição Federal de 88. Os servidores militares de nível médio da Brigada Militar possuem estabilidade conforme Constituição Estadual assim transcrito. Artigo 46. O que prevê o artigo 46?
os integrantes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar são servidores públicos militares do Estado, regido por estatutos próprios, ou seja, tem uma lei própria, estabelecidos em lei complementar, essa lei ela é complementar, observando o seguinte, inciso 4 do artigo 46, estabilidade às praças com 5 anos de efetivo serviço prestado à corporação. Tá? A estabilidade das praças, então, está prevista no artigo 46, inciso 4 da Constituição Federal do Rio Grande do Sul. Curiosidade jurídica. Lei 6.880, do ano de 1980, Estatuto dos Militares. Tá? Estou falando em âmbito federal, isso aqui não é no estado do Rio Grande do Sul. Como a Brigada Militar ela é força auxiliar das Forças Armadas, nós sempre trazemos aqui a analogia do que prevê as normas complementares. O artigo 50 da Lei 6.880 de 1980 prevê, no seu inciso 4 do artigo 50, letra A estabilidade se dará com 10 anos de efetivo serviço para as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, certo? 10 anos é o período para que o servidor adquira estabilidade. Lei Complementar 10.990, de 97. Ainda, continuando em seu artigo 4, o servidor policial militar consiste no exercício de atividades inerentes à Brigada Militar e compreende todos os encargos previstos na legislação específica e peculiar, certo? O servidor militar consiste no exercício de atividades inerentes a quem? A Brigada Militar, e assume todos os seus encargos previstos na legislação específica e peculiar. Ou seja, além do estatuto militar, o brigadiano está subordinado às normas que advêm internamente da instituição, sempre relembrando uma regra jurídica que lei tornada pública não poderá ser alegado desconhecimento. Então, as suas NIs, as suas diretrizes, todas as normas que são tornadas públicas em boletim geral e são organizadas dentro da instituição para conhecimento do policial militar, não poderá ser alegado desconhecimento deste servidor militar sobre o seu conteúdo. Artigo 5º. A carreira policial militar é caracterizada por atividade contínua e inteiramente devotada às finalidades da Brigada Militar denominada atividade policial militar. Quando ele fala inteiramente, o legislador prevê aqui no seu artigo 5º, ele está falando de forma indireta, que é de dedicação exclusiva nas atividades policiais militares. Parágrafo único do artigo 5º prevê que a carreira policial militar ela é privativa do pessoal da ativa, certo? Carreira PM, ela é privativa do pessoal da ativa. E quando se inicia com o ingresso na Brigada Militar, obedecendo a sequência dos graus hierárquicos. A carreira PM é privativa do pessoal da ativa, e quando inicia a carreira PM, ela se dar-se-á com o ingresso na Brigada Militar. E quando o legislador fala aqui do ingresso, ele está falando tanto do ingresso como aluno oficial, tanto do ingresso nas carreiras de nível médio da instituição, certo? Ali, com este ingresso, através de ato tornado público, tanto como aluno oficial ou como praça, dar-se-á o início do processo da carreira policial militar. Artigo 6, ou 6º, são equivalentes às expressões, ou seja, por analogia, as expressões a seguir, elas se equivalem, elas estão lado a lado, elas têm o mesmo significado. As expressões na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço, em atividade ou em atividade policial militar, referida aos servidores militares no desempenho do cargo, comissão, encargo, incumbência ou omissão
serviço ou atividade policial militar ou considerada de natureza militar nas organizações policiais militares, bem quando previsto em lei ou regulamento em outros órgãos do Estado. Nossa, o legislador nos alimentou de muitas informações aqui, né? Que são equivalentes todas essas expressões a servidores militares que eventualmente no desempenho do cargo possam estar em cargo de comissão, por exemplo. O que é cargo de comissão? Vamos dar um exemplo. Prestando serviço na Assembleia Legislativa, na Casa Militar, na Casa Civil, o que fala mais aqui? Em outros órgãos do Estado, vamos dar um exemplo, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público. Já tivemos servidores militares desempenhando funções muito tempo. Nós tivemos um servidor militar, por exemplo, que ficou quase que a carreira toda dentro do Tribunal de Contas do Estado, certo? Incorporou todas as vantagens possíveis dentro do tribunal e atingindo o teto salarial máximo do Estado do Rio Grande do Sul, previsto pela Constituição Federal. Isso é só uma observação, porque é um ato legal, é um ato jurídico perfeito, está previsto em lei, não há legalidade nenhuma. É só uma informação para que o policial militar saiba que por muito tempo servidores militares estiveram em outros órgãos, certo? E aqui também fala nas organizações policiais militares, bem quando previsto em lei ou regulamento em outros órgãos do Estado. Aqui fala em outros órgãos do Estado, mas eu vou destacar aqui até mesmo em outros órgãos de outros estados, como a Força Nacional, por exemplo, que é o nome já diz tudo, Força Nacional, policiais militares de vários estados. Nós já tivemos servidor militar aí emprestado, adido, prestando serviço à ONU. Já tivemos, num passado bem recente, um servidor nomeado em cargo definitivo na ONU, na Organização das Nações Unidas, mais precisamente na pasta de direitos humanos. Tivemos um oficial de Porto Alegre que foi prestar serviço lá de forma momentânea, provavelmente se dedicou acima do normal e fez jus a essa nomeação definitiva de função lá na ONU, né, por tempo indeterminado. Né? Ou seja, a ONU assumiu todo o salário de servidor militar e, com certeza, um motivo de orgulho para a Brigada Militar. Isso é possível? É, mas esse servidor ele está sob a égide das expressões que constam aqui no caput, no artigo 6º. Artigo 7º. A condição jurídica dos servidores militares é definida pelos dispositivos constitucionais que lhe forem aplicáveis por esse estatuto e pelas leis e regulamentos que lhes outorgam direitos e prerrogativas e lhes impõem deveres e obrigações. A condição jurídica dos servidores militares é definida por o que a condição jurídica dos servidores militares? É definida por dispositivos constitucionais que lhe forem aplicáveis. Dispositivos constitucionais. Por isso que anteriormente nós comentamos ali de forma sucinta a previsão constitucional sobre algumas situações que regem os servidores militares, bem como por esse estatuto e por leis e regulamentos que lhes otorgam direitos e prerrogativa, direitos e deveres e lhe impõem essas obrigações. Artigo 8º. O disposto nesse estatuto aplica-se no que couber aos militares da reserva remunerada ou reformada. O legislador está dizendo aqui no artigo 8º que o que está previsto nesse estatuto, nem tudo, alguma das situações jurídicas e administrativas que constam nesse estatuto, ou seja, algumas poucas peculiaridades, aplicam-se aos servidores militares da reserva remunerada ou ainda na condição de reformado. Parágrafo único. Os oficiais nomeados juízes do Tribunal Militar do Estado são regidos por legislação própria. Atenção! Os militares, os oficiais nomeados juiz do Tribunal Militar do Estado são regidos por lei própria, lei do Tribunal Militar do Estado. Há uma série de peculiaridades que nós podemos comentar aqui desse parágrafo único. Primeiramente,
Os juízes militares, eles passam para um cargo vitalício e são equiparados a desembargador em direitos e prerrogativa, inclusive pecuniária. Uma outra condição é que o cargo de juiz militar ele é nomeado pelo governador do estado. Então, primeiro, tu tem que ser amigo do rei. Quem é o rei? O rei é o governo ou a governadora do estado. Amigo do rei. Normalmente, tu tem algum vínculo partidário, apesar da legislação dizer que não está previsto, né? Cada vez mais nichos e grupos de policiais militares vinculados a partidos políticos. Terceiro, nem sempre, dentre os oficiais coronel, o juiz militar é o mais competente entre seus pares. E quarto, vamos piorar, poderá ou poderia ter sido nomeado juiz militar sem ter a formação jurídica. Apesar de que o QOEM diz que o cargo é de nível superior e que o ingresso é consciências jurídicas e sociais, a Lei 10.992, tá? A Lei de Carreira PM, ela versa e prevê que os oficiais que fizeram curso como oficial, né, que ingressaram na instituição com concurso sob a égide de segundo grau, certo? Ele poderá e é equiparado, né? É equiparado, aliás, aos oficiais de carreira de hoje, né? De hoje, que são oficiais que ingressam nas carreiras sobre a seleção para os bacharéis em direito em concurso para quem é detentor das ciências jurídicas e sociais. Uma outra questão aqui, um ponto de interrogação que eu queria chamar a atenção. Eu mesmo, Paulo Ricardo, já participei de alguns debates com colegas, inclusive em roda de oficiais, eu sou sargento da Brigada Militar, e dei de forma respeitosa a minha opinião, porque um homem sem opinião é um homem que é escravo, eu não sou escravo de ninguém, eu sou subordinado à lei. Então, de forma legal, dei a minha opinião e ela serve aqui de reflexão para você, policial militar do Estado. Até porque somente 3 estados no Brasil têm a justiça militar. Por que será que só 3 estados têm? O que é que está por trás disso? Por que o Rio Grande do Sul ainda tem a justiça militar? Um bacharel em direito pode fazer concurso para capitão da brigada, concurso para delegado estadual, delegado federal, juiz estadual, juiz federal, pode fazer concurso para a Procuradoria Municipal do município, Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul, Procuradoria da União. Ele pode ser juiz estadual, juiz federal. Ele pode ser delegado estadual, delegado federal. Ele pode ser cargos diversos do Brasil, detentor do diploma de bacharel em direito. E agora eu vou te perguntar para você, brigadiano. O juiz militar, quando nomeado, ele é o melhor da instituição em conhecimento em ciências jurídicas e sociais? Eu te pergunto, e coloco aqui um ponto de interrogação, se eu tenho uma vaga e eu vou nomear um juiz militar, eu não deveria, por uma questão de ética e raciocínio lógico, de fazer uma seleção para toda a corporação, do soldado ao coronel, para tendo como base da prova as ciências jurídicas e sociais, e o mais capacitado desse servidor seria nomeado juiz militar. E quando eu ventilei, eu, Paulo Ricardo, essa questão em grupos de colegas brigadianos, inclusive de oficiais, e aí foi me dito assim, então quer dizer que um soldado poderá julgar um coronel na justiça militar? E a resposta lógica foi a seguinte, ele não será mais soldado, ele seria juiz militar, porque um coronel, um comandante-geral, se remetido para a justiça comum, ele vai ser julgado por quem? Por um juiz. E aí eu pergunto, eu poderei, um soldado da instituição, fazer concurso para a magistratura federal, e se ele prestar concurso e for aprovado, e estiver no cargo de juiz, ele não vai julgar o coronel? Ele não é mais soldado, ele é juiz. Eu conheci um capitão muito competente da Brigada Militar, que exerce a magistratura no Fórum Alto Petrópolis, na zona leste de Porto Alegre. Foi capitão da Brigada Militar. Foi, não é mais. É um juiz antiguíssimo junto à Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul, exercendo o papel de juiz. Partindo desse raciocínio lógico, o cargo não seria mais preenchido pelos amigos do rei, o cargo seria preenchido por quem tem mais competência. Esse é um ponto de reflexão aqui que eu estou falando nesta aula, para que todos saibam que o oficial nomeado juiz militar no estado do Rio Grande do Sul, ele tem a prerrogativa de direitos, inclusive financeiros, equiparados a desembargador do estado do Rio Grande do Sul. E chegamos, eu vou usar de forma respeitosa, tá? Eu não quero faltar com respeito com ninguém. Por favor, eu estou dando aula aqui, tá? Não quero faltar com respeito. Nós chegamos ao cúmulo, e eu digo cúmulo, de termos juiz militar sem ser formado em ciências jurídicas e sociais. Isso é para reflexão. Por que o Rio Grande do Sul é um dos 3 estados no Brasil que ainda possuem justiça militar? Vamos dar sequência aqui ao nosso aprendizado? Lei 10.990, autor Sargento Paulo Ricardo Rosa Santos. Vamos fazer uma pequena revisão dos tópicos que nós vimos anteriormente, como, por exemplo, as obrigações, direitos e prerrogativas dos servidores militares do Rio Grande do Sul estão previstas. Marque a alternativa correta. Marque do lado com X, se fosse na prova. Na Constituição Federal, no Decreto 43.245 de 2004, RDBM, no artigo 144 da CF de 1988, cujo capítulo trata da segurança pública, ou ainda na Lei 10.990 de 1997, no Estatuto dos Servidores Militares do Estado. Marque a alternativa correta. A resposta correta a estas questões é artigo 1º da Lei 10.990 é a resposta correta. De acordo com a previsão legal, a Brigada Militar está sob a ordem suprema do, entre parênteses, marque a alternativa que preenche a lacuna de forma correta. De acordo com a previsão legal, a Brigada Militar está sob a ordem suprema do comandante-geral. Será que é o comandante-geral que a Brigada Militar está sob a ordem suprema? Do Exército Brasileiro, afinal de contas, somos força auxiliar. Do governador do estado do Rio Grande do Sul, é uma possibilidade boa, afinal de contas, o governador é a autoridade máxima. Do secretário de Segurança Pública, a qual as instituições policiais militares estão subordinadas, mas será que nós estamos sob a ordem suprema? Do vice-governador do estado, vamos ver a resposta correta. A resposta correta é governador do estado, conforme o próprio estatuto, a Lei 10.990, mais precisamente no artigo 2º da Lei 10.990, reforçado, consubstanciado, referenciado no artigo 82, inciso 13 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. De acordo com a Constituição estadual, os servidores militares de nível médio possuem estabilidade, a qual ocorre a partir de, marque a alternativa correta, 5 anos de efetivo serviço é quando se dá a estabilidade dos servidores militares? 4 anos de efetivo serviço? 3 anos de efetivo serviço? Ou será que é 2 anos de efetivo serviço? Vamos ver a resposta correta. Resposta correta, artigo 46, inciso 4. Estabilidade às praças com 5 anos de efetivo serviço prestado à corporação. Artigo 46, Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Em conformidade à legislação vigente, compõe a estrutura básica da organização militar. Marque a alternativa correta, o que constitui a estrutura básica da organização da Brigada Militar. Oficiais de praças? Servidores militares estaduais ativos, inativos e reformados? Órgãos de comando, chefia ou direção? Ou hierarquia e disciplina? E a resposta correta é: a Brigada Militar é organizada com base no quê? Na hierarquia e na disciplina, conforme Lei 10.990 de 97, mais precisamente no artigo 2º. A hierarquia e disciplina, nunca esqueçam disso, é as colunas que sustentam a corporação. Não há 2 soldados iguais, não há 2 coronéis iguais na instituição. Alguém sempre terá ascendência hierárquica sobre esse militar. Um soldado sobre o outro, um coronel sobre o outro, aquilo que nós chamamos de antiguidade.
Alguém sempre vem o primeiro, sempre vem, é uma regra básica, e isso tem a ver com a hierarquia e a disciplina na instituição. Os integrantes da Brigada Militar do Estado constituem uma categoria especial de servidores públicos estaduais e são denominados, marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna. São denominados brigadianos, servidores militares, policial militar, polícia reserva do Exército Brasileiro ou ainda policial militar estadual. Vamos ver a alternativa correta? Resposta correta, conforme Lei das 1990, Estatuto dos Servidores Militares do Estado, artigo 3º em seu caput. De acordo com o Estatuto dos Militares do Rio Grande do Sul, servidores militares temporários são, marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna. O que são servidores militares temporários? Força Auxiliar da Brigada Militar, policiais militares, reservista do Estado do Rio Grande do Sul, servidor militar ativa, policiais de segunda classe. Qual será a questão que preenche a lacuna na pergunta acima referenciada? A resposta correta é servidor militar da ativa, conforme Lei 10.990 de 97, artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1, letra B do Estatuto dos Servidores Militares. Constitui prerrogativa privativa, atenção, prerrogativa privativa do pessoal da ativa na Brigada Militar. Prisão em flagrante delito, pertencer ao quadro de servidores públicos, exercer o poder de polícia, carreira policial militar, nenhuma das alternativas. Resposta correta, conforme Lei 10.990 de 97, artigo 5º, em seu parágrafo único, carreira policial militar é a resposta correta. Os oficiais nomeados juízes do Tribunal Militar do Estado do Rio Grande do Sul são regidos os oficiais nomeados juiz do Tribunal Militar do Estado do Rio Grande do Sul são regidos pelo ou pela Lei 10.990 de 97. Será que é isto que rege a carreira dos oficiais juízes do Estado do Rio Grande do Sul, o Estatuto dos Servidores Militares? Ou será que é a Constituição Estadual que é a nossa norma maior no Estado? Ou é uma nota de instrução do Estado maior? Ou ainda a legislação própria do Tribunal Militar do Estado? Ou uma DGBM, uma Diretriz Geral da Brigada Militar que rege esta condição de juiz militar? Vamos ver a resposta? Regidos por legislação própria do TME, do Tribunal Militar do Estado, conforme Lei 10.990 de 97, mais precisamente em seu artigo 8º, parágrafo único. Artigo 8º, parágrafo único. Queridos alunos, eu sou o Sargento Paulo Ricardo Rosa Santos, estou encerrando aqui mais um encontro de estudo da legislação da Brigada Militar, preparatória para os cursos de ascensão hierárquica na instituição, mais precisamente o CTSP, o CBA, ou ainda para ingresso no CSPM, ou ainda para ingresso como soldado da Brigada Militar. Foi um privilégio ter estado com vocês. Um grande abraço e até o próximo encontro.